Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui em mais essa live, né, de treinamento para técnicas de vendas em salões de beleza. Obrigado de vocês terem se conectado aqui para nós podermos falar um pouquinho sobre o tema dessa noite, que é como vender na primeira visita num salão de beleza. Esse é o tema de hoje, né? Mês passado, nós tivemos uma outra live, também de 30 minutos, e nós falamos sobre a importância de definir o perfil do cliente, perfil ideal. Qual que é o cliente ideal? Para você não desperdiçar seu tempo, seus recursos, e nem da pessoa que você vai visitar, né? Você poder realmente se concentrar em quem vai dar certo naquilo que você está fazendo, que é vender cosméticos, né? Para começar a nossa live de hoje, eu queria falar para você sobre uma coisa, a arte de vender. Tem gente que diz que vender é coisa simples. A gente vende, qualquer um pode vender. Outros dizem que para vender tem que ter o dom, tem que ter o jeito para a coisa. Será que isso é verdade? Bom, eu quero compartilhar com vocês um vídeo de um especialista em vendas, que é o Thiago Concer. Talvez vocês conheçam. É um vídeo bem curtinho, de acho que 40 segundos. Mas presta bem atenção, porque ele fala num ritmo meio acelerado, ele está no meio de um evento, de uma palestra, e ele fala assim, uma coisa interessante sobre a atividade de vender. Serve para qualquer vendedor, mas para a gente que está falando de vendas aqui, é bem interessante. Então, presta bem atenção no que o Thiago fala nesse vídeo dele aqui, ó. Geralmente as pessoas até que estão tendo um pouco de resultado, elas falam, não, mas eu não estudo e vendo. Gente, pior do que você não saber por que está dando errado é quando você não sabe por que está dando certo. Como que é assim, Tiago? Se eu peço para essas pessoas me explicarem, escreve num papel para mim. Como que você faz o planejamento da semana? Como que você prospecta? Fala 2 caminhos de prospecção. Fala 4 perguntas que você faz para levantar necessidade. Quais são as 4 principais objeções? Como você contorna ela? Como você faz um acompanhamento com o pessoal logo depois da compra? Se eu peço para escrever num papel numa sequência, a maioria das pessoas não conseguem escrever. Porque elas não sabem o que estão fazendo. Geralmente pegam experiência ou vão muito na vontade e esquecem de entender que vendas hoje é muito mais com a cabeça do que com o braço e com perna. Vendas é um trabalho, gente, que a gente chama de funil muito simples. Deu para ver o que o Thiago falou aí, né? Esse é um cara palestrante, especialista em vendas. E aí, queria considerar com vocês o que ele falou. Você vê que ele falou que não é bom, né? O cara tem jeito para vender. Pode até ter habilidades naturais, mas não é isso que faz um vendedor profissional. Talento, nasceu com talento, né? Ou vender, qualquer um vende qualquer coisa. Talvez no passado, ou em certas situações, alguém pense assim, mas vendas é uma atividade profissional, tem técnica. Viu o que ele falou? Tem que usar a cabeça. No nosso caso, por exemplo, né, que vendemos para salões de beleza, viu o que ele falou? Como é que está a sua programação da semana? Você já imaginou um vendedor altamente profissional não ter nenhuma atividade, uma agenda, um calendário, uma programação de atividade da semana? É profissional, né? Ou então, viu que ele perguntou também? Como é que você faz para prospectar? Fala 2 caminhos que você faz para prospectar. Tem gente que nem sabe muito bem o que é prospectar, né? Que significa ir atrás de novos clientes. Qual que é a técnica para isso? Tem técnica, faz com que você se torne mais profissional e tenha muito mais resultados. Ou então, ele falou, fala 4 perguntas que você faz para descobrir as necessidades do seu cliente. Tem pessoas que não estão nem muito preocupadas com isso, o negócio deles é vender, né? Na nossa área de cosméticos para cabelo, o que mais tem realmente são vendedores que querem bater suas metas, empurrar um monte de produto no cliente e ele que se vira depois para usar, o que ele vai fazer com o produto, o vendedor não quer saber. Mas ele não está muito preocupado com as necessidades do cliente, né? Falta de profissionalismo isso daí, né? Outra coisa também que o Thiago mencionou nesse vídeo curto, quando você tem uma objeção, quais são as 4 principais objeções que o seu cliente vai fazer e como é que você resolve elas, como é que você contorna essas objeções? E por último, ele falou, quando você vende, você faz algum acompanhamento, faz um follow-up ou deixa o cliente largado até a próxima visita? Então, veja, são características de uma boa venda, de um vendedor
que realmente é profissional. Mas, gente, nem todo vendedor é profissional. Não nasce assim. Tem que ir atrás de formação, tem que ir atrás de aprendizado, de treinamento. E aqui na R3 Professional, nós fazemos esse tipo de treinamento, né? Um compilado de especialistas de altíssimo nível em vendas, de graça para vocês. E aplicando especificamente no nosso ramo de atividade, que é vendas para salão de beleza. É bom, né? Então, treinamento gratuito, de alto nível, né? Com certeza é muito bom. A gente faz isso com todo carinho, porque vocês são nosso cliente. Nós queremos que vocês se sintam, né, bem servidos, e recebam a devida atenção, e recebam o suporte que precisam, que também recebam ajuda técnica para que possam ir se desenvolvendo, avançando e cada vez se tornarem profissionais mais gabaritados, de melhor nível, né? E por isso consigam melhores resultados também, né? Então, esse treinamento que a gente faz, ele não é uma coisa simples, ele dá trabalho, evidentemente, né? Eu acho que você não vai conseguir, porque a gente também não conseguiu encontrar nenhum curso específico para vendas em salões de beleza. Então, nós fizemos isso com todo carinho para que vocês realmente possam se tornar vendedores cada vez melhores, distribuidores mais competentes, mais qualificados e que produzam realmente um resultado muito bom, não é? Você quer ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro, a gente também. O nosso cliente e o cliente do cliente também estão num negócio que precisam ganhar dinheiro. E esse nosso negócio é um negócio extremamente lucrativo, né? Mas às vezes a pessoa nem vê o resultado, a prosperidade, talvez porque está faltando um profissionalismo, falta técnica, né? Tem gente que trabalha muito, trabalha feito um doido e depois não vê o resultado, né? Então, o que nós queremos é ajudar você a ser profissional para ter equilíbrio. Você tem que trabalhar, claro, para ganhar, né, a vida, faz parte, mas também usufruir dos resultados do seu trabalho, né? Então, isso que nós queremos ajudar. E agora falando um pouco, né, sobre o nosso tema específico de hoje, que é como vender na visita inicial no salão de beleza, né? Tem gente que acha que isso é meio precipitado, né? Não é muito bom. Como é que eu vou fazer para vender? A pessoa não me conhece, não conhece meu produto, não conhece minha marca. Como que ela vai poder vender num salão de beleza assim, né? E a gente realmente precisa trabalhar para expandir as vendas. A cada dia, a cada semana, a gente tem que fazer prospecção, ir atrás de novos clientes. Como nós falamos na outra live do mês passado, a gente perde cliente o tempo todo, ou por iniciativa nossa, ou por iniciativa do próprio cliente. Tem N situações em que faz com que a gente realmente perca clientes. Então, a gente precisa prospectar, precisa ir atrás de clientes o tempo todo, para que a nossa base de clientes, a nossa carteira de cliente não vá reduzindo, reduzindo, e com isso vá afetando as vendas, vá diminuindo as vendas também, né? Tá bom, mas então como é que eu faço para já na primeira visita conseguir, né, fazer uma venda, realizar uma venda ali? Tem alguns vendedores, alguns distribuidores que acham essa tarefa difícil, porque nem conhece o cliente. Como é que eu vou vender? Não sei o que ele precisa, né? Será que dá para fazer isso? Então, nós vamos agora compartilhar com vocês um vídeo de 5 minutos. É um vídeo do Eduardo Teva, é um especialista em vendas, né, de vários segmentos, um palestrante também. E aí você preste bem atenção, porque o Eduardo fala de três coisas que são importantes fazer quando você visita um cliente pela primeira vez e você tenta realmente fechar negócio e fazer uma venda ali nesse primeiro contato. Então, vamos assistir. O nome do vídeo é Como Criar Sintonia com o Comprador no Início da Venda. Então, preste bem atenção nessas 3 técnicas que ele ensina. Depois nós vamos conversar brevemente sobre cada uma delas, aplicando para o nosso segmento de trabalho, que é vendas em salões de beleza, né? Então, vamos lá assistir agora esse vídeo aqui. No vídeo de hoje, como criar sintonia com o comprador nos 5 primeiros minutos de uma venda. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Teva, obrigado por estar aqui no meu canal no YouTube. Aliás, se você ainda não segue o meu canal, aperta ali agora, segue o meu canal para você receber e ser sempre avisado dos meus vídeos.
Pessoal, você sabia que 70% do sucesso de uma venda se decide nos 5 primeiros minutos? Parece brincadeira, mas não é. Isso é fruto de pesquisas. Por quê? Porque nos primeiros 5 minutos você precisa quebrar aquela barreira tradicional que existe entre um comprador e um vendedor, aonde normalmente esse vendedor não é ainda conhecido do cliente. Como existem resistências naturais, se você não superar e quebrar essa barreira, você nunca vai conseguir se aproximar do seu cliente. E você deve estar se perguntando agora, tá, Eduardo, e como é que eu faço isso? O que é mais importante prestar atenção nos 5 primeiros minutos de uma venda? Então vamos lá, porque aqui você sabe, o meu trabalho é 100% prático e eu vou direto no ponto. A primeira sensação que o cliente tem que ter quando encontrar você num processo de venda, seja você visitando ele numa empresa, seja você recebendo ele na sua empresa, é a simpatia, é o acolhimento, é o prazer em servir. Quer saber por quê? Porque prazer em servir está em falta no mercado. Na maioria dos lugares, parece que os vendedores têm má vontade. Mesmo gente que nos visita nas empresas parece não trazer um semblante leve, agradável. Por isso, a primeira sensação que você precisa conquistar do seu cliente é ele pensar assim: que pessoa legal, que mulher simpática. Para isso, não receba o cliente na sua empresa, acolha, diga um bom dia, agradeça a ele por ter procurado você. Se você está visitando um cliente, agradeça o tempo dele e diga obrigado por você, que é uma pessoa tão ocupada, encontrar um tempo para me receber. Mas a partir de agora eu vou falar para você de algo que vai ser muito importante para a sua empresa. Ou seja, o primeiro momento, a primeira sensação é uma sensação que você precisa passar muita simpatia. A segunda sensação que você precisa conquistar do seu cliente é que ele sinta que você está verdadeiramente interessado em ajudar ele a comprar. Para isso, a melhor maneira que já inventaram até hoje é você fazer perguntas. Por quê? Porque quando você faz perguntas, o cliente pensa assim: puxa vida, essa pessoa realmente entende do assunto e quer me ajudar a tomar uma melhor decisão. Então, por exemplo, se você fosse comprar um piso vinílico, você perguntaria para a pessoa depois de acolhê-la. Perfeitamente. Antes de mostrar os pisos, me permita fazer algumas perguntas. Em que ambiente você vai colocar o piso? Ah, é no quarto do meu filho. Perfeitamente. Me diga uma coisa, que idade tem seu filho? E eu pergunto que idade para ver se ele ainda está pintando no chão. Ah, tem 5 anos, então ainda pinta no chão de vez em quando. É importante que esse piso seja lavável, né? E última pergunta, em qual cor está decorado o quarto do seu filho? Ah, está decorado em azul. Então vem aqui comigo agora, eu tenho o piso certo para você. Você entendeu? Quando você faz perguntas, o comprador no outro lado diz assim: nossa, que pessoa bacana, que pessoa disposta, ela quis entender a minha necessidade. E a terceira sensação que você precisa conquistar do seu cliente quando ele realmente está nos 5 primeiros minutos de uma venda é que quando você pegar o seu produto, quando você pegar um folder do seu trabalho, esse cliente na hora pense numa única coisa: essa pessoa é uma verdadeira autoridade no que vende. Então, quando você for falar do seu piso, da sua empresa de manutenção, mostre que você é um especialista, mostre que você é uma verdadeira autoridade, porque nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista naquilo que faz. Mostre os diferenciais do seu produto, porque mostrando os diferenciais, você também se prepara para criar valor naquilo que você está vendendo. Então, vamos repetir as 3 sensações que o cliente precisa ter nos 5 primeiros minutos de uma venda. Que pessoa legal, que pessoa simpática e atenciosa, que pessoa interessada, porque faz boas perguntas. E ele ou ela é uma verdadeira autoridade no assunto, porque quando começa a falar do seu produto ou serviço, fala com maestria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com teus amigos, deixa aqui teu comentário. Ele é muito importante para mim. Grande abraço e muito sucesso para você. Aí, legal, né? Ver as explicações do Eduardo sobre essas 3 dicas que ele deu, né? Vamos comentar brevemente sobre elas, então, né? Então, a primeira, ele falou sobre você ser uma pessoa agradável, simpática, né? Ter uma presença, assim, agradável, né? Até agradecer o cliente, né, pelo tempo dele, né? Às vezes
A gente, como ele falou, às vezes eu falar para o cliente, você é tão ocupada, né? Agenda cheia esse final de ano, né? Tá cheio de clientes no salão, e mesmo assim conseguiu arrumar um tempinho para me atender, muito obrigado, né? Mas o que eu vou te falar vai valer a pena, você vai entender como é que você pode ganhar mais dinheiro com os nossos produtos. Talvez chamar atenção da forma educada como você trata e se comunica com o cliente também. Por exemplo, se você faz uma pergunta, a pessoa responde, agradecer a opinião dela. Não é muito comum as pessoas fazerem isso, né? Às vezes, fazendo isso, você até chama a atenção, fala, puxa, que pessoa educada, né? Acima da média, né? Então, ser assim extremamente educado também pode ser muito útil, porque vai tornar você uma pessoa agradável, né? E evitar coisas inconvenientes, né? Por exemplo, se a profissional está muito ocupada, talvez não seja um bom momento para conversar com ela, porque ela talvez vai ter dificuldade de conversar com você, dar atenção, e ela pode se sentir constrangida. Tem que ter esse bom senso, inclusive, para você aplicar esse primeiro ponto, que é ser uma pessoa simpática, agradável, né? Talvez elogiar a cliente sobre coisas positivas que você observou, né? Um salão organizado, de bom gosto, bem decorado, enfim, coisas assim. Então, não se esqueça, né, dessa dica de ouro, que é ser uma pessoa legal, agradável, simpática com o cliente. Isso conta bastante, né? O segundo ponto que ele falou é você mostrar interesse em ajudar o seu cliente a fazer até um bom negócio, né? Ele deu a dica de fazer isso através de perguntas. É uma coisa clássica, né? Perguntas são realmente muito importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo ali. Inclusive, por falar nisso, no canal do YouTube da Exame.com, tem um vídeo de 1 minuto que eu quero compartilhar com vocês agora, que ele mostra justamente essa questão, como é que você pode descobrir o que o cliente precisa. Como a gente está falando que é a venda na primeira visita, é bem importante isso. Dá uma olhadinha só nesse vídeo da Exame. Para descobrir o que o cliente realmente precisa, muito simples, precisamos investigar, ou seja, perguntar. É por isso que temos uma boca e 2 ouvidos. Precisamos fazer algumas perguntas e ouvir muito mais. Tá bom, Carlos, mas como fazer perguntas? E como identificar o que o cliente realmente precisa? Muito simples. Uma coisa é o que ele pede para você. Então, por exemplo, se você trabalha numa loja, o cliente chega para você e diz, eu queria dar uma olhada em determinado sapato, ou estou precisando de um sapato. Você pode simplesmente achar que a necessidade dele é um sapato, ou perguntar, um sapato para quê? Você está buscando isso para quê? Qual é a real necessidade? Descobrir o que está por trás. Para isso, a gente deve aplicar o que nós chamamos de modelo NES, que é o modelo de perguntas, onde você identifica a necessidade, né, explora essa necessidade do cliente e até confirma para ver se realmente é aquilo. Mas você pode, inclusive, expandir a necessidade dele. Entender qual impacto que aquilo que ele está procurando vai gerar na vida dele ou na empresa em que ele atua. Entender até mesmo o que está na cabeça do cliente. O Adam Smith, que é o pai da economia moderna, ele dizia o seguinte, as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos. Portanto, descubra as necessidades do cliente, senão crie uma necessidade que o cliente com certeza vai comprar de você. Aí, né, mais um reforço do que o Eduardo falou, o Carlos Cruz aqui também, da Exame, mencionou, né, essa questão de a gente fazer perguntas para entender as necessidades do cliente. Ele até falou do modelo NES, né, que é um modelo, tem até um artigo que ele escreveu na Exame, depois eu vou compartilhar com vocês, que fala justamente sobre essa técnica, né, de você entender o que está acontecendo com o cliente por fazer perguntas. Claro que você não vai fazer qualquer pergunta, né? O ideal é você já ter uma listinha de perguntas. Lembra lá do vídeo inicial do Thiago Concer, que a gente pode ter uma listinha de perguntas ali do que nós vamos fazer para entender as necessidades, para levantar as necessidades do cliente? Então, é importante nós termos uma listinha, um esboço, talvez, uma listinha pequena ali de perguntas, né? Por exemplo, você talvez possa perguntar de forma discreta, quando chega, até para quebrar o gelo, como o Eduardo mencionou no vídeo dele, quanto tempo você está funcionando com o seu salão aqui? Como estão as vendas? Esse ano está sendo bom para você? O movimento está bom? Qual o carro-chefe do seu salão aqui? Então, assim, perguntas que vão te ajudar a entender em que ambiente você está, né? Claro que tem que tomar cuidado para não gastar tempo demais da cliente com uma porção de perguntas, fazer ela se sentir no interrogatório, porque aí você vai pisar na bola no ponto 1, né?
que é ser agradável. Ninguém gosta de passar por um interrogatório, uma lista imensa de perguntas. Por isso que são perguntas selecionadas, isso é bem importante. E voltando ao terceiro item lá, lembra que ele falou sobre autoridade? A gente precisa ser autoridade no que faz. O bom vendedor, ele mostra que ele domina o que ele vende, né? Se nós estamos vendendo cosméticos para cabelo, temos que conhecer de fio a pavio os cosméticos, né? Saber o que eles prometem. Por que é um kit? E não a gente não vende produtos isoladamente. Tem uma razão, né? Os itens são combinados, eles produzem um efeito em cascata. Se você só usar o shampoo, vai lavar o cabelo. Mas se você usar a máscara, ela vai produzir o efeito dela. Se você usar o leave-in, também tem o efeito dele, e assim por diante, né? Então, é importante nós conhecermos bem os produtos, sabermos os ativos, os componentes dos produtos, né? O rótulo menciona alguma coisa, mas é básico, talvez a gente tenha até que ir atrás um pouco disso, né? Porque realmente faz uma grande diferença. Inclusive, o próprio Eduardo Teva, ele fez um vídeo curtinho no YouTube, que eles chamam de shorts, né? Olha só o que ele falou sobre a diferença entre a pessoa se portar ou se apresentar como um mero vendedor, só quer vender, ou alguém que conhece o assunto. Olha só o que ele falou nesse vídeo curtinho aqui. Guarda bem essa frase que eu vou dizer para você agora. Nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Isso mesmo. Infelizmente, nem todas as pessoas no mundo amam vendedores. Algumas empresas, algumas pessoas erroneamente ainda associam o vendedor àquele cara que tenta forçar você a comprar uma coisa que você não quer, que você não precisa. Mas não. Quando você está diante de um especialista, quando você encontra uma pessoa que conhece muito o que vende, nesse momento você respeita essa pessoa. Se você está precisando comprar um ar-condicionado e o vendedor é um especialista em ar-condicionado, ele vai convencer você. Se você está precisando comprar um seguro e o cara que está atendendo você é uma autoridade de seguro, deixa você com muito mais confiança para comprar, pode ter certeza, ele vai fechar negócio com você. Nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Grande abraço e muito sucesso para você. Guarda bem essa frase que eu vou dizer para você agora. Opa! Nem todo mundo gosta de vendedor. Então, deu para perceber o que ele falou aí, né? Você tem que ser um especialista realmente, tem que ser autoridade no que você faz, né? Claro que se você é do segmento, está há muitos anos, isso pode contar. Mas conhecer o produto a fundo, né? Conhecer bem os itens, os componentes, os ativos, também é uma coisa que ajuda bastante, porque às vezes até acontece você pegar uma cliente que ela pergunta sobre um assunto técnico e você não sabe resolver ou não sabe explicar. Tudo bem, vai acontecer, não tem como a gente saber tudo o que há para saber, né? Mas a gente quer diminuir essa possibilidade. Por exemplo, a cliente pode perguntar para você qual que é o pH do seu shampoo ou do seu cosmético. E agora? Justamente por isso que a R3, nos novos lotes, vai colocar pH em todos os rótulos para que a gente possa ter essa informação fácil ali, está aqui, ó, né? É uma coisa importante. Mas não só o pH, outras informações técnicas, né? Tem profissionais de cabelo que vão a fundo nisso, conhecem bem. Então, realmente, é importante nós nos aprofundarmos nisso, né? Conhecermos bem os produtos que nós vendemos. Outra coisa, quando você conhece bem, domina, você se sente mais seguro, mais confiante. E esse componente emocional você transmite na sua fala para sua cliente. Nenhum cliente vai querer comprar de um vendedor inseguro. Ele não se sente bem, né? Alguma coisa de errado, né? Então, por isso que é importante realmente a gente entender bem o que se fala, né? No nosso trabalho. Então, gente, em resumo, veja, um treinamento curto, né? Mas é o que nós observamos nessa questão, como você faz para vender na primeira visita? O Eduardo citou 3 coisas bem importantes, né? Não é uma lista assim, final, né? Tem outras coisas que você pode fazer, mas elas são bem importantes. Você tem que ser simpático com o cliente, né? Ser uma pessoa agradável. Você tem que mostrar interesse através de perguntas para entender como que é o negócio dele ali e onde você pode ajudar. E você também
tem que mostrar que você entende do que está fazendo, que você domina, que você é um especialista, tem autoridade nesse assunto. Aí você vai transmitir segurança e vai ser mais fácil você vender. Se fizer isso, você vai conseguir, com certeza, ser um vendedor que vai aumentar muito as suas vendas na primeira visita, né? Então, talvez você vai ter, talvez até criar um índice aí para você mesmo. Quantos estabelecimentos, quantos salões que eu visito pela primeira vez e que eu consegui fazer uma venda? Sabe uma boa estatística que você pode ter? 50%, né? Pelo menos 50%. A cada 10 salões que você visita, pelo menos 5 você deveria vender na primeira visita. É um parâmetro que nós temos aqui, e não é um parâmetro assim exagerado, não, um parâmetro mediano. Até os que iniciam, os que ingressam nesse segmento, conseguem esse resultado em curtíssimo prazo, em questão de poucas semanas. Então, talvez seja uma meta para você ter para você também, né? E você, pelo menos em metade dos salões que você visita, você já fazer uma venda, nem que seja uma venda inicial, pequena, mas uma venda já na primeira visita. Vai ajudar realmente você a desenvolver os seus negócios e a ser uma pessoa um vendedor cada vez melhor nesse sentido.